Olá, o meu nome é Elisa Joanes e esta é a segunda temporada da Nossa Voz, um podcast onde falamos sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal e sobre tudo aquilo que te ajude a alinhar à própria existência. Afinal, como tanto te tenho dito, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? Esse continua a ser o meu convite para ti, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Seja então muito bem-vindo a esta temporada que tem o apoio da NutriBio. Ora, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Nossa Voz. Estamos novamente a filmar desde este lugar incrível, cheio de magia, cheio de luz, cheio de bênção. Portanto, acredito certamente que será um ótimo conteúdo. Começo desde já por te pedir a tua subscrição. Caso ainda não tenhas feito, por favor, subscreve o canal, porque é uma excelente ajuda para mim. E partilha muito, tanto este como os outros episódios, principalmente, obviamente, aqueles que mais te tocaram. Tu ajudares-me com essa parte, com esse teu contributo, é sem dúvida uma mais-valia, tanto para o canal em si, mas concretamente para o podcast, para que eu possa ainda vir a ter muitos mais episódios para te gravar. Portanto, partilha, comenta e acarinha-me de todas as formas possíveis. Começo eu também por acarinhar a Câmara Municipal de Oeiras, porque realmente é, uma vez mais dizendo, uma honra poder filmar neste espaço tão bonito, tão especial e, claro, agradecer ao nosso patrocinador, à NutriBio, porque me permite levar-te estes conteúdos. Como sempre, tenho um suplemento para apresentar e hoje escolhi o magnésio. Volto a trazer aqui 3 suplementos diferentes, eu vou agarrar nos 3 e tenho aqui, para começar, o magnésio com ácido málico e ajuda nomeadamente a produzir energia, mas também nós associamos sempre o magnésio, quando há falta de magnésio sentimos queimbras e contrações musculares não desejadas, portanto dizemos sempre, estás com falta de magnésio. Ora, aqui está uma ótima forma para consumir magnésio. O ácido málico, como estava-te a dizer, está mais associado à produção de energia e obviamente que auxilia nestas questões musculares a nível também do sistema nervoso e microcirculação. O magnésio de citrato de magnésio ajuda muito também, obviamente, nesta parte de músculos, microcirculação e sistema nervoso, mas acima de tudo também este é ótimo realmente para a parte do cérebro, acredito eu, não é? E por isso mesmo ele tem aqui o complexo de vitamina B, porque são vitaminas que ajudam sem dúvida o sistema nervoso. Estava aqui a ler, para além da combinação de ervas, de plantas medicinais associadas a este efeito que se pretende aqui. Portanto, questões mais cerebrais é mais recomendado o citrato de magnésio e, por fim, um outro tipo de magnésio, deixem-me ler porque este é um palavrão maior, que é o bisglicinato de magnésio. E este, acima de tudo, também, para além dos efeitos que disse nos anteriores, também auxilia principalmente, não só o sistema nervoso, mas também o aparelho digestivo, nomeadamente a parte intestinal. Muitas vezes temos prisão de ventre e um magnésio ajuda. Não tem um efeito laxante, mas tem um efeito relaxante e, portanto, ajuda a descontrair. Lá está, a evitar essa contração muscular que às vezes está em demasia. Eu digo assim da minha forma, obviamente é mais simplista, apesar de ser da área, já não tenho estado a exercer clínica, mas também acredito muito e vivi durante anos e continuo a usar o benefício que é podermos dar ao nosso corpo fórmulas naturais, porque nós somos da natureza, portanto confio muito sempre nestes suplementos que acima de tudo procuram
este respeito um pouquinho mais pelo corpo humano. Onde podes tu adquirir este magnésio? Site www.nutribio.pt, e tanto neste produto da New Nordic como em qualquer outro já sabes que podes beneficiar do cupom de desconto LISA15, em que a tua compra beneficia diretamente de 15% de desconto. Eu convido sempre, realmente, porque acredito que é uma excelente oportunidade de começarmos a suplementar e olhar para o nosso corpo, a perceber o que é que ele nos está a pedir. E agora, finalmente, chegamos à nossa convidada, Diana, sim, muito bem-vinda. Obrigada. A Diana, só assim para contextualizar muito resumidamente, é médica e, acima de tudo, é médica integrativa aplicando à oncologia. Então eu achei fascinante olhar e podermos abraçar aqui esta questão integrativa mais a fundo sobre pacientes oncológicos que muitas vezes, se calhar mais antigamente, mas acredito que ainda muitos, quando vivem situações deste calibre, acabam por se isolar do mundo, acabam por se calhar também ter outros efeitos secundários, e então há tanto que ainda deve e pode ser trazido para tornar a pegada nestas passagens, nestas experiências mais leves. Então senti muito este chamamento para te convidar e por isso fico muito grata por aceitares o convite. Obrigada, Lisa. É um prazer estar aqui contigo. E de facto esta é um bocadinho também a minha paixão, vir transmitir aquilo que é a minha experiência com doentes oncológicos, mas também aquilo que foi a minha experiência como doente oncológica, aqui há uns anos. E portanto eu acho que há muito para falar sobre a experiência de doença oncológica, que é muito mais do que o cancro, porque eu acho que o que acontece muitas vezes é que as pessoas ficam muito focadas na doença, e é um bocadinho o nosso papel como médicos integrativos também lembrar a pessoa que há uma pessoa para além da doença, no fundo é isso. E então nós abordamos muitas coisas, não é? Começamos a abordar a pessoa como um todo, e portanto isso inclui a parte física, mas também a parte mental / emocional, psicológica, e a parte espiritual, que também não falta, claro. E tu também és professora de yoga? E também sou professora de yoga. Então, eu tirei o curso de professora de yoga na Austrália, e depois, durante o meu processo oncológico, fiz uma especialização em yoga em contexto oncológico. Portanto, neste momento só faço isso. Em termos de yoga, só faço aulas para doentes com doença oncológica ou em recuperação. Muito bom. E também fizeste um mestrado em... Fiz o mestrado em cuidados paliativos, isso fiz cá em Portugal, e depois fiz doutoramento em cuidados paliativos, isso já na Austrália. Eu estive a viver na Austrália há muito tempo, então só voltei o ano passado, ainda estou aqui a adaptar-me a Portugal. Ok, muito bom, muito bem-vinda, muito bom regressar ao nosso país e com este conhecimento mais abrangente. Sim. Diana, se calhar, e já que falaste aqui também na tua experiência enquanto doente oncológica que foste, fala-nos um bocadinho dessa tua experiência. Portanto, tu que tinhas estudado medicina e de repente também te vês a par com uma experiência destas, como é que foi, de certa forma, veres naquele momento da tua vida e tudo aquilo que se abriu através desta experiência para ti? Sim, é uma ótima questão e acho que quando eu fui diagnosticada, eu sempre tive uma visão um bocadinho mais abrangente da medicina do que aquilo que me diziam na faculdade. Sempre estive muito aberta a outras áreas dentro da medicina, nomeadamente à importância, por exemplo, da criatividade, da arte, para nós enquanto pessoas e como papel terapêutico também. Mas de facto, quando eu fui diagnosticada, e eu fui diagnosticada em circunstâncias especiais porque estava há 3 meses de acabar o doutoramento, portanto estava mesmo na reta final, estava a viver na Austrália e foi na altura em que instalou o Covid. Portanto, era impossível as pessoas viajarem naquela altura, fecharam as fronteiras e, portanto, eu fiz todo o tratamento lá e a única pessoa que tinha comigo era o meu marido e claro, depois tinha amigos. E então, essa experiência de repente de, primeiro, estar num país que apesar de tudo não era o meu, não é? Mas depois ser... eu lembro-me o diagnóstico foi, embora tenha levado muito tempo até ao diagnóstico, quando foi diagnosticado enviaram-me imediatamente para o hospital e então foi muito engraçado porque admitiram-me
na enfermaria onde estavam os doentes que eu normalmente via. E, portanto, é aquela experiência, parece que estamos num filme surreal, não é? De repente inverteram-se os papéis. Então, para mim foi a sensação de este ambiente todo é-me familiar, mas ao mesmo tempo não me é familiar deste lado. E agora estamos a viver... e depois há coisas que são muito interessantes, por exemplo, o facto de tu seres médica pode-te dar uma confiança maior, lá está, para passares uma noite num hospital e sentes que aquilo é o teu ambiente. Mas ao mesmo tempo tu sabes demais, não é? Tu sabes demais sobre a tua condição, e eu tinha estudado oncologia e, portanto, eu sabia demais sobre a minha condição. Mas acho que para mim foi muito óbvio que o sistema de saúde, mesmo num país como a Austrália, que é um dos países mais ricos do mundo, não tinha condições para dar resposta a todas as minhas necessidades enquanto doente. E que isso precisava de vir de mim, que não vinha dos médicos, não vinha das pessoas que me estavam a tratar. Os tratamentos vinham, mas a iniciativa, tudo o que vai para além dos tratamentos de quimioterapia tinha que vir de mim. E isso é que foi o grande passo para mim. Isso e começar a mexer na parte emocional e em todas as coisas que vêm associadas a um diagnóstico de cancro. Uau! E como é que foi então quando começaste a mexer? O que é que se foi abrindo? Olha, para mim, especificamente, havia uma grande componente emocional. Durante a minha vida, sempre tive tendência para meter para dentro, o que as pessoas chamam comumente engolir. E, portanto, aquilo que para mim se abriu foi isto. Para mim foi muito óbvio que aquilo tinha que parar de acontecer. E, portanto, o facto de continuar a meter para dentro é uma coisa que causa stress no nosso organismo, causa uma repressão de emoções. As emoções, eu gosto muito de ir ao latim das coisas, e a palavra emoção quer dizer mover de dentro para fora. E, portanto, a emoção é uma reação do corpo mais do que tudo, não é uma reação tanto mental, e tem uma função, e a função é regular o corpo. E eu sempre reprimi isso, talvez pelo contexto em que cresci, mas de facto para mim foi e é uma aprendizagem não o fazer, ou começar a abrir um bocadinho mais e não reprimir tudo. Por acaso, lá está, também no contexto que estudei, normalmente uma pessoa com uma questão oncológica seria alguém que mete para dentro, seria alguém que tem colocado muito para dentro, que acaba por engolir. Pronto, dizer só isso também, acrescentar. E estavas também a dizer que reparaste que, apesar de teres vivido essa experiência na Austrália, que é um dos países mais ricos e que se calhar nós pensamos, uau, em termos de cuidado, de assistência, deveria ter lá tudo, e se calhar até teve, mas que há coisas que realmente, não vou dizer dependem, mas precisam de nós, precisam de cada um de nós. Que coisas são essas? Há coisas que... na verdade há vários assuntos empacotados aí. Uma questão é que eu acho que nós todos temos que aprender a não entregar a nossa saúde aos médicos ou aos profissionais de saúde. Os médicos ou os profissionais de saúde são experts na matéria, no sentido de estudaram a parte fisiológica daquilo. Mas depois há uma parte que tem a ver contigo e com a maneira como tu reages às coisas. Se eu fico só à espera que a quimioterapia faça efeito, eu estou a ignorar que tu precisas de, por exemplo, um propósito de vida para te manter focada, e nós sabemos que pessoas que têm um propósito de vida têm melhores resultados com o tratamento a longo prazo. Tu estás a ignorar que tu és um ser humano complexo que precisa de explorar a tua criatividade, por exemplo. Estás a ignorar que há coisas que podes fazer em termos de estilo de vida, como coisas comumente faladas, como a alimentação, o exercício físico, o sono. O sono é das coisas mais importantes. As nossas relações. Essa parte é a tua vida, não é? Aquilo que tu fazes no teu dia-a-dia, e que vai muito para além da hora ou dos 10 minutos que passas
com um profissional de saúde. E é aqui que nós temos que começar a investir mais na nossa vida e a investir mais em nós e a aprender mais sobre nós. E lá está aí o que tu estás a dizer, é transversal a todo o tipo de patologia, porque Sim. muitas vezes as pessoas continuam à espera de que, ok, eu tenho determinada situação ou sintomatologia ou mesmo patologia, mas aquele remédio vai-me curar, aquele medicamento é o que vai fazer o efeito. Eu não tenho que fazer nada Certo. na minha alteração, seja de hábitos mentais, alimentícios ou horas de sono, o que for. E o que tu estás a dizer, e claro que faz todo o sentido, é que nós temos que nos empoderar com aquilo que realmente está ao nosso acesso e que é o dia-a-dia da nossa vida. Exatamente. Ou pelo menos deveria ser. Exatamente, exatamente. E essas coisas podem parecer diferentes para pessoas diferentes também. Obviamente que se nós tivermos uma pessoa com um cancro avançado e que tem cancro ou metastização óssea, por exemplo, há cuidados que nós temos que ter com aquela pessoa e aquela Exato. circunstância que não vão ser os mesmos de uma pessoa saudável, obviamente. Mas isso não quer dizer que não haja possibilidade de o fazer e que não haja possibilidade de nós, na mesma, fazermos exercício físico, na mesma, termos uma alimentação cuidada, etc. Olha, por exemplo, já que estás aqui a tocar nesta questão de alguém com oncologia a nível do tecido ósseo, tu, enquanto médico integrativo, e já que estou aqui com o magnésio à frente, tu recomendas suplementos? Sim, também. Por exemplo, não é? Uma das não vou chamar diferenças, mas das vertentes desta parte integrativa, Sim. é realmente integrar o todo o ser humano, mas também poder suplementá-lo com algo que lhe possa ser benéfico. Tu, por exemplo, recomendarias o magnésio, a alteração dessa alimentação? Que cuidados é que tu terias, por exemplo, neste contexto do tecido ósseo? Depende muito da pessoa, mais uma vez, não é a mesma coisa que se estivermos a falar de uma pessoa que tem uma certa idade ou, por exemplo, uma mulher com cancro da mama que está a fazer terapêutica hormonal que fragiliza muito o tecido ósseo, ou uma mulher mais jovem que está a fazer um tipo de terapêutica diferente. Mas sim, ou seja, além do exercício físico, da alimentação, do sono, dessas questões todas, depois a suplementação vai ser altamente individualizada com base nos déficits nutricionais. Eu peço muito os micronutrientes para perceber se há déficits, se não há déficits e se eles podem ou não ser corrigidos. Depois, claro que também vai depender da fase da doença, se os peço ou não. Tudo isto é muito individualizado e é difícil de... Não, mas é bom estar só a tocar, só para percebermos que lá está cá esse cuidado. Há o cuidado para o caso específico da Lisa ou de quem quer que seja, de individualizar a tua experiência não só da consulta em si, de todas as medidas de estilo de vida, mas também da suplementação. E isso é especialmente importante na oncologia porque quando as pessoas estão a fazer quimioterapia ou radioterapia, alguns suplementos que são benéficos noutras circunstâncias vão interferir com a terapêutica. E então nós temos que julgar em várias fases, exato, com suplementos diferentes. E o magnésio é um suplemento relativamente seguro, que nós não temos muitos problemas, mas, por exemplo, estou-me a lembrar da curcuma, que é uma coisa que as pessoas tomam muito também e que tem que se ter imenso cuidado com determinadas quimioterapias. Portanto, é esta individualização da suplementação que tem que ser feita com cuidado e com alguém que esteja habituado à questão. Sim. Muito bom. Sim. Então... Ok, tiveste esta experiência. Sim. Tanta abertura também, certamente, de consciência, porque ao ver-te desse lado de dentro, ufa, não é? Tipo, tens que te empoderar, tens que agarrar a vida. E o que é que tu, agora passando depois para o lado terapêutico, trazes essencialmente dessa experiência? Para além de nos estares a dizer que efetivamente não devem ficar só dependentes do que é que o médico vai fazer ou da terapêutica que lhe vai ser aplicada, portanto, há coisas que dependem, há fatores que dependem de nós. O que é que tu retiras de mensagem que te trouxe, que trazes para a vida, não só tua, como depois também aplicada ao teu contexto clínico? Tanta coisa, é mesmo como diz a Esther Perel, que é uma terapeuta de casais, ela diz, eu não recomendo cancro a ninguém, mas já que o tenham, já que estão a passar pela experiência, retirem o melhor
que há para retirar dessa experiência. E então é como a experiência de ter uma doença oncológica é dar de caras com a morte, em qualquer circunstância. Mesmo quando te dizem isto é uma coisa que vamos fazer uma cirurgia e vai resolver, mas é sempre porque as pessoas ouvem a palavra e associam imediatamente à possibilidade de morte. Então é sempre uma experiência que te vai exercer pressão de alguma maneira para haver uma transformação. Agora, depois acho que depende um bocadinho de nós, se nós agarramos isso ou não, e agarramos essa oportunidade ou não. E eu acho que essa é das coisas, é das mensagens mais fortes que eu trago para a minha prática clínica. O cancro é uma oportunidade, para além de ser uma coisa que pode ser altamente traumática, obviamente, e que é uma coisa que não se deseja a ninguém, mas também pode ser, dentro desse desafio todo, uma oportunidade para tu te alinhares mais contigo própria e para tu perceberes quais são as coisas que não são essenciais na tua vida e que tu estás a dar demasiada importância. E, portanto, isso eu trago muito para a minha prática clínica. Por exemplo, eu pergunto muito às pessoas que vêm ter comigo, é natural que às vezes as pessoas me digam eu tenho medo de morrer, e eu pergunto sempre qual é a razão para viver. E o motivo é porque se nós estamos só no medo de morrer, nós todos vamos morrer a certa altura, não é? Exato. Agora a questão é porque é que nós queremos viver? Porque é que nós queremos fazer esse esforço de passar pela quimioterapia, passar pela radioterapia e continuar a viver? Quais são os motivos que nos fazem levantar da cama de manhã? E isso eu trago muito para a prática. E depois acho que... Ou se por acaso nessa fase da vida não estavam a existir motivos que a pessoa possa os descobrir, não é? Sim, absolutamente, porque às vezes as pessoas estão muito... eu gosto muito de ver a saúde como um estado de integridade, que também é uma noção trazida pela Martha Beck, que é uma coach norte-americana, e ela fala muito da saúde com a noção de integridade, que é tudo tem que estar alinhado. A parte física, as emoções, a parte espiritual... Tudo tem que estar de acordo com o teu centro. E quando uma das partes sai do alinhamento, então nós temos... O avião não voa, digamos assim. E então há um trabalho a fazer, e eu acabei por fazer formação em coaching também por causa disso. Há um trabalho a fazer para começar a unir essas partes quando essas partes não estão unidas. Muito bem. Então, se por acaso ainda... até este minuto que estamos em conversa, ainda se por acaso estiver no ar o que é que pode ser a medicina integrativa aplicada à oncologia, o que é que tu tens a dizer para realmente trazer sedimentação e enraizar este conceito? Olha, eu acho que ainda há talvez assim de uma maneira mais óbvia, como eu disse no início, tem mais a ver com esta união entre corpo, mente e espírito. Mas eu acho que esta divisão é muito artificial. Nós, na verdade, não há divisão. O corpo e a mente são termos que nós arranjamos para conseguirmos identificar coisas materialmente diferentes, ou uma não é material e a outra é. Mas quando nós falamos da mesma coisa, é a mesma coisa, é o mesmo sistema. E é essa visão, a visão do sistema integral, mas também da pessoa no seu contexto, no seu ambiente, com a sua história. Isso é a medicina integrativa. Muito bom. E agora, toda esta componente voltada para a oncologia, o que é que tu dirias que ainda é preciso, acredito que tanto, o que é preciso ainda trazer para expandir a consciência de quem venha a viver ou que está a viver atualmente um processo oncológico ou que tenha alguém a viver um processo oncológico, como olhar, como resgatar, como trazer essa outra perspectiva da oportunidade que aquilo também nos está a trazer. Lá está, trazer dessa forma, às vezes a pessoa diz, claro, oportunidade, agora queremos todos, não queremos, mas já que estamos a passar, como tu disseste, Sim. Já que estamos a passar por determinada situação, como poder ver diferente, como realmente retirar qualquer coisa positiva, uma mensagem para a nossa evolução. O que é que tu poderias dizer que é preciso fazer, desculpem, para abrir a consciência sobre esta situação em si? Eu acho que começar talvez pelas coisas básicas, que é
Quando nós estamos face a face com este tipo de diagnóstico, é essa questão. A primeira é o que é que me faz viver e fazer uma lista disso. Porque é que eu me levanto todos os dias de manhã? Porque é que eu quero estar viva daqui a 1 ano? Porque é que eu quero estar viva daqui a 5 anos? O que é que me falta fazer? Qual é o meu papel no mundo? Estas coisas são super importantes. Depois, o que é que me dá prazer, pura e simplesmente. Mas depois, também, o que é que está desalinhado na minha vida? E a minha experiência é que as pessoas têm noção do que está fora de alinhamento. As pessoas sabem ou porque comem demais na altura que não devem, ou porque não descansam o suficiente, ou porque reprimem emoções. Normalmente as pessoas têm uma ideia do que é isso. Eu acho que quando nós somos diagnosticados existe uma grande abertura para começar a refletir o que é que pode mudar de uma maneira que nos favoreça mais. Por exemplo, eu estou a pensar nas pessoas, há muita gente, especialmente mulheres, têm muita dificuldade em pedir ajuda e sempre foi assim e a sociedade incute isso nas pessoas, que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Mas eu acho que um processo oncológico é um processo em que tu só tens benefício em começares a pedir ajuda. Então encorajo muito as pessoas porque o ato de pedir ajuda beneficia não só a pessoa que está a pedir ajuda, mas também a pessoa que dá a ajuda. Portanto, é uma troca. E é isso que nos torna mais humanos e mais vulneráveis uns com os outros. Então, por exemplo, voltando um bocadinho agora ao meu caso pessoal, eu, quando fui diagnosticada, nós criámos um grupo eu e o meu marido, criámos imediatamente um grupo de WhatsApp, que é uma coisa que eu recomendo aos meus doentes, que é o grupo do apoio emocional e o grupo do apoio prático. E tínhamos pessoas a quem recorrer, e as pessoas estão normalmente super disponíveis, dispostas, só que nós achamos que não, e até conhecidos que nós nem damos nada por eles. Às vezes são pessoas que estão ali e que querem estar ali para as outras pessoas. Olha, sabes que ainda há poucos dias ouvi uma partilha a dizer exatamente por aí, que era, às vezes nós não pedimos ajuda porque toda a gente está super ocupada. Sim. Nunca ninguém tem tempo para nada, não é? Então achamos que vamos ser mais um fardo. Sim. E nem temos esse direito de pedir ajuda. Mas muitas vezes essas pessoas, todos, estão também eles próprios a atropelarem-se a eles próprios, nessa sua falta de tempo e tantos afazeres em que se vêem a abraçar. Por isso, quando fazemos esse pedido de ajuda, é uma oportunidade, como tu disseste, para nós que estamos a pedir e também para o outro, porque em algum momento do seu tempo, diário ou semanal, ele vai parar aqueles afazeres que muitos deles tornam-se quase uma obrigação e um peso e vai alinhar-se com uma outra energia, uma outra forma de estar para nos chegar. Então, quando assim é, também essa pessoa que nos está a ajudar alivia o peso que está a viver, desses afazeres e dessa correria toda. Sim. E às vezes acaba por sofrer menos, porque não está tanto só no seu processo, dor, peso, fardo, e está a doar-se um bocadinho com outra vibração mais de amor e de querer chegar ao outro. Então pedir ajuda, como tu disseste, e só fazendo esse reforço, achei muito bonito, porque ouvi mesmo há pouco tempo esta partilha, efetivamente pode ser vista de uma forma desconstruída, e realmente olhar de outra maneira, não é? Sim, e cria a energia de conexão verdadeira entre as pessoas. Eu acho que na nossa sociedade também nos relacionamos muito a um nível muito superficial de como é que está tudo bem e aí vai. E passamos. E esta energia é diferente, eu estou vulnerável e estou a pedir ajuda, eu abro-me a essa vulnerabilidade e a pessoa tem a oportunidade de dizer eu estou aqui e de se sentir útil e de cultivar a energia da compaixão, que é uma coisa que se fala pouco também na medicina em geral, mas que é das coisas mais importantes. É uma das energias que move, que facilita o processo terapêutico, é terapêutico por si só. E isso nós podemos criar, não é preciso ser com médicos, nem com enfermeiros, nem com profissionais de saúde. Nós podemos criar isso uns com os outros. Muito bem. Portanto, daquilo que tu sentes que ainda é preciso abrir, desmistificar, um deles ainda é o pedido de ajuda, mais 2 ou 3, só para quem estiver a ouvir e que esteja a viver, ou que já tenha vivido, ou que tenha familiares, amigos que estejam a viver
podermos realmente desmistificar, desconstruir esta temática, abri-la, a torná-la também de uma forma mais humana, menos pesada, não é? Certo. É essa, às vezes não é o pedir ajuda, mas é essa, mostrar a vulnerabilidade. Eu, por exemplo, perder o cabelo é uma coisa difícil para muitas mulheres. E para homens também, e a questão aqui é também abrirmos um bocadinho a essa vulnerabilidade de sim, eu agora estou diferente, mas isto não me define. Tu chegaste a perder o teu cabelo? Eu perdi o meu cabelo todo, sim. E é engraçado que eu naquela altura sentia-me tão agradecida de o meu corpo estar a conseguir reagir àqueles tratamentos que eram tão agressivos, que o facto de ter perdido o cabelo, para mim, embora me tenha custado ao início, mas era secundário, era isto está tudo a funcionar apesar de. Portanto... Lá está, é preciso alinharmos-nos, não é? Mesmo apesar de, obviamente... imagino, ou se calhar não imagino, o sofrimento que é esse receio perante essa iminência da possibilidade da morte, se bem que ela é diária para todos nós, mas aí parece que a pessoa se percebe dela com outra proximidade. Portanto, perante esse contexto, ainda assim alinhaste noutra vibração, noutra frequência, noutra melodia, não é? Sim, para mim foi uma coisa natural e eu também não quero criar a noção de que tem que ser assim, mas para mim foi uma coisa natural perceber que o meu corpo estava... caramba, eu levava doses de quimioterapia gigantescas, não é? Que não era um regime fácil, e que o meu corpo, apesar de tudo... Tinha ímpeto para continuar, e então para mim foi-me impossível considerar que a perda do cabelo era um grande problema. Foi uma tristeza, eu não quero minorar isso, porque foi mesmo uma tristeza quando aconteceu, e tu veste de outra maneira, mas ao mesmo tempo, e isso é outra coisa no cancro que eu gostava de trazer, é que tem de haver espaço para o paradoxo. Tu podes permitir-te estar em baixo, sentir as tuas emoções, sentir aquilo que está, sentir os dias menos bons e ao mesmo tempo fazer as coisas boas por ti e alimentares a parte de ti que precisa de ser alimentada. E às vezes caímos um bocadinho e vejo muitas vezes cair-se na positividade tóxica, que é temos que ter sempre atitude positiva. E eu acho que temos sempre que cultivar coisas boas e positivas para a nossa vida, mas sem negar as coisas que são menos boas e mais desafiantes, digamos. E também assim. respeitar, também olhar para elas, não é? Exatamente. Perceber o que é que também está ainda ali a ser convidado para ser olhado. Sim, completamente. Diana, e entretanto, eu acho que uma das coisas que me fez conhecer o teu trabalho foi mesmo, não sei se foi um workshop, se foi uma palestra que tu deste, em que eu vi realmente oncologia integrativa. Ou seja, deduzo que nesses contextos tu estás a falar para profissionais de saúde. Sim. Portanto, aqui um bocadinho, até agora estivemos a falar de uma forma genérica, sim, mas ao mesmo tempo também para quem estava a viver ou que tenha vivido ou que tenha familiares, amigos que estejam a viver, mas e agora, e sendo que tu que dás volta e meia essas palestras, esses workshops para outros profissionais de saúde, o que é que tu dizes a outros profissionais de saúde sobre esta questão integrativa na oncologia? Nós ainda há muita resistência à medicina integrativa, ponto, não é só na oncologia, mas ainda há muita resistência à medicina integrativa na oncologia, e ainda é considerado uma coisa assim meio alternativa. Eu acho que eu falo agora da parte da medicina porque é a parte que eu conheço melhor, mas nós não somos treinados na faculdade para ter uma visão integrativa. Nós estudamos doenças, estudamos sistemas, é tudo muito compartimentalizado. Exato. E certamente o nosso treino nas chamadas soft skills, a compaixão, a empatia, o estar lá para o outro, é um treino muito básico também. E mesmo em fatores de estilo de vida é um treino muito básico também. Portanto, nós estamos basicamente a querer introduzir uma coisa que no fundo é nova e que as pessoas, o público já começa
a perceber o sentido que isso faz, mas o grupo dos profissionais de saúde ainda tem resistência porque aquilo não foi incutido durante a educação do profissional de saúde. Então eu acho que nós cada vez mais precisamos, como profissionais de saúde, cada vez mais precisamos nos abrir nem a estes tratamentos ou intervenções, nós precisamos de começar a ouvir o que as pessoas nos estão a querer dizer. Isso, para mim, é o fundamental. Porquê é que as pessoas vêm à procura da medicina integrativa? Porquê é que vão à procura do yoga? Porquê é que vão à procura da meditação? Porquê? O que é que elas estão a tentar dizer? E isso é o fulcral da questão. E o que eu acho que as pessoas estão a tentar dizer é: isto para mim não chega, esta abordagem para mim não é suficiente e às vezes danosa. Porque acontece, muitas vezes. Exato. Não deixa de ser uma abordagem altamente agressiva, não é? Exatamente. Portanto, as pessoas precisam de algo mais e quem passa por uma doença oncológica percebe rapidamente que a abordagem tradicional não é suficiente. Então é isso, eu acho que o que sugeria aos meus colegas é: ouçam o que as pessoas estão a dizer, mesmo quando elas estão a falar de terapêuticas que podem não ter evidência científica. Qual é o benefício que aquela pessoa está a tirar? Quais são os riscos? Será que nós temos a autoridade de ir dizer não faça massagem porque isso é uma treta, por exemplo, como eu já ouvi? E aquela pessoa está a dizer, mas eu sinto-me melhor. E eu estou a dizer, mas eu não estudei isso. Não faz sentido, Exato. Não é? Olha, vou dizer aqui isto, não te percas, só Sim. assim entre vírgulas. Por exemplo, nós vimos, e hoje em dia já é mais sabido, tantas vezes isso acontecer na área, por exemplo, da terceira idade, em que pessoas com questões, vamos dizer, de osteoporose ou outras questões, iam ao médico, nomeadamente clínica geral, e diziam: não faço exercício físico, isto antigamente, então remetiam muito também só para a hidroginástica. Sim. Porque tens perda de densidade mineral óssea, então o melhor é ficares dentro da água a fazer os exercícios, para não haver impacto. Quando atualmente e nos últimos anos existem já bastantes estudos científicos que comprovam exatamente o oposto. A pessoa tem que ter um determinado impacto, não estamos a falar de alto impacto, como é óbvio, mas para haver fixação articular de cálcio e poder então combater um bocadinho essa perda de densidade mineral óssea. Ou seja, isto só para dizer aqui que muitas vezes é do desconhecimento também do médico, apesar de ter estudado muito, não é? Porque ninguém tira ao médico o mérito de tantos anos e de tanta dedicação, mas acabam por também ter a perspectiva daquilo que lhes foi passado. E o que tu estás aqui a sugerir, e eu super concordo, com todo o respeito, é que se abra a nossa perspectiva, de todos nós, seja na área da saúde ou em todas as outras, não é? Sim. Estamos a falar de realmente que abrir horizontes só nos fortalece a todos os níveis e torna-nos também mais empáticos, como estás a dizer. Sim, Lídia, ainda bem que tocaste na questão do exercício físico, porque o exercício físico é mesmo gritante na parte oncológica, porque eu ainda tenho muitos doentes que me chegam e que dizem: o meu oncologista disse-me para eu não fazer exercício. Ok. Porque lá está, as pessoas estão mais frágeis, o oncologista não estudou aquela parte do exercício e, portanto, aconselha... Vai ter receio, Exatamente. Aconselha a não fazer nada naquela altura. E o exercício físico é daquelas coisas que, quando nós começamos a ler a evidência, é gritante. Eu estou-me a lembrar de um estudo em específico que comparou pessoas que atingem as guidelines de exercício físico com as pessoas mais sedentárias e a redução de risco de cancro foi de 50%. Se tivéssemos um comprimido que fosse equivalente ao exercício físico. Equivalente, nós estávamos loucos, andávamos aí loucos a falar dele a toda a hora. Mas como é exercício físico, vai passando pelos espinhos da chuva. Porque é um bocadinho mais difícil de fazer, porque é uma intervenção que não gera tanto dinheiro também, não é? É uma intervenção que é grátis. Exato. Que lá está, depende da pessoa que depende e não da do pessoa, exterior. Exatamente. Propriamente. E, portanto, não há investimento nisso e por isso é que esta informação não nos chega. Mas, de facto, é das melhores intervenções que nós temos na fase de prevenção, na fase de doença ativa, enquanto a pessoa está em tratamento, e depois para prevenir as recidivas. É das melhores armas terapêuticas que temos. Muito bom. Olha, foi uma excelente... um excelente acréscimo que fizeste aqui, porque realmente eu também me recordo, já não sei com precisão, mas na altura ainda da faculdade, portanto há 20 e tal anos, eu lembro-me de estudar que
E nessa altura eu já tinha acesso a isso. Que, por exemplo, já não sei dizer com precisão, mas se calhar 25% dos cancros de cólon deviam sair na atividade física, ao sedentarismo. Por exemplo, eu não sei se estou a dizer uma grande bacurada, confesso, mas recordo-me de qualquer coisa assim, ou seja, já nessa altura já se fazia pequenas luzes, já chegavam pequenas luzes da importância de sermos mais abrangentes. Exatamente. Aqui não quero só afunilar para o exercício físico, mas claro lá está, a alimentação saudável e todos os hábitos que tu também já trouxeste, o sono, etc. Sim, claro. Portanto, realmente abrirmos. Sim. E que outras acréscimos mais podemos trazer agora, público em geral, uma vez mais, mas também profissionais de saúde que nos escutem? Portanto, tornarmos mais empáticos e mais abertos a outras perspectivas. Sim, olha, uma coisa que eu acho muito simples e que para mim é das coisas que eu gosto mais de falar é a linguagem que nós usamos para falar de cancro. Nós usamos consistentemente, vamos lutar contra o cancro, vamos vencer o cancro, e chamamos às pessoas que estão a passar por isso guerreiros, que são uma inspiração. E quando tu estás a passar por isso, tu não te sentes uma inspiração, nem te sentes um guerreiro, tu não te sentes nada disso, sentes só, foi uma coisa que te aconteceu e que estás a gerir. Mas, essencialmente, essa linguagem, embora possa parecer útil, muitas vezes não é. E aqui vou puxar mais uma vez o meu caso, só para vos dizer o que foi a minha experiência, que é diferente de outras experiências. Mas a minha experiência é que as pessoas diziam-me: tu vais vencer isto, vais vencer o cancro. E eu pensava: eu estou tão cansada, eu não vou vencer nada, eu só quero descansar e quero criar as condições no meu corpo e criar a paz suficiente no meu corpo para haver uma regeneração e uma recuperação. Mas eu não quero vencer nada, eu não vou entrar em guerra com o meu próprio corpo, não é isso que eu quero fazer, é exatamente o contrário. O que eu quero é criar as condições para não haver guerra, para as coisas se regenerarem por si só, com a ajuda das terapêuticas, obviamente. E então eu acho que criarmos uma linguagem que é mais de vamos dar suporte ao nosso corpo para, em vez de vamos esmagar uma parte do nosso corpo, para mim é das coisas que nós devíamos trazer mais para a discussão, quer sejamos doentes, quer sejamos familiares, quer sejamos amigos, o que seja. Olha, tão bonito, porque realmente, lá está, nós até nem temos noção do cuidado linguístico que podemos ter. Sim. E não é só cuidado de, lá está, mas realmente do tipo de linguagem que estamos a trazer. Sim. E do quanto isso, inconscientemente e possivelmente também energeticamente, e não é possivelmente, eu fui simpática a pôr aqui este termo, foi só para ser mais suave, estamos a acarretar em termos energéticos mesmo, não é? O que é que estamos a dizer? Que vibração é que isso faz vibrar aqui dentro, mesmo celularmente, não é? E basta, fizeste-me lembrar que eu estavas a falar de um estudo tão já conhecido, que é o Masaru Emoto, não sei dizer bem o nome dele, o tal japonês que fez aquele estudo das moléculas da água. E efetivamente, quando a pessoa está em guerra, com uma linguagem mais de guerra, a molécula da água está completamente desorganizada, não é aquela hexagonal, bonita, toda... olha, bem bonita, assim com os cristais, também já não me recordo dos termos específicos, perdoem-me, mas ao mesmo tempo lá está, uma imagem bonita quando vibramos em amor, quando vibramos em algo bom, e uma imagem mais desarranjada e muitas vezes carregada, até eu cheguei a ver imagens, umas eram cristalinas e outras pareciam lodo, parecia mesmo algo, já não era só o desarranjo, quanto mais carga tóxica e negativa nós trazíamos aos pensamentos e à própria linguagem. Por exemplo, eu odeio-te, eu não valho nada. Este tipo de linguagem, automaticamente a nossa molécula de água, que nós somos 70% da água, aproximadamente, desarranjava-se. E, portanto, quanto mais carregado era a nossa linguagem, o nosso pensamento, essa vibração, mais ela não era só uma molécula desorganizada, era uma molécula já carregada até em termos de cor. Sim. Ou seja, isto é um estudo que tem anos, não é? E efetivamente o que tu estás a dizer é isso.
se calhar, eu estou só aqui a juntar um A com B, está bem? Não estou a dizer, não é nenhum estudo científico. Sim. Mas efetivamente, se há este ponto e agora realmente observando a linguagem, se nós estamos a trazer em linguagem de guerra, por muito que seja, supostamente para a vitória, eu vou vencer este cancro, eu vou não sei o quê, ainda assim é com guerra associada. Quando tu precisas dessa paz, dessa regeneração, dessa suavidade. Exatamente. E nós não nos podemos esquecer também que há pessoas que são diagnosticadas com cancro e não têm cura, não é? E vão morrer com o cancro, se não do cancro. E nós estamos a assumir que essas pessoas perdem a batalha, não é? Porque morreram, por exemplo, de cancro. Exato. E eu acho que há pessoas que fazem percursos extraordinários nessa fase, sem cura, e que não perderam nada, não é? A única coisa que não perderam nada, perderam a vida no final, mas até lá viveram e viveram muito bem, não são perdedores. E às vezes até com um agarrar a vida de outra forma, não é? Sim. Eu não sei se posso fazer isto, mas acho que vou fazê-lo. Nós conhecemos, acredito que grande parte das pessoas das redes sociais conheceu aquele caso da Irina. Não sei se ouviste falar. Sim. Cancer, I Love You. Por acaso até foi aqui a mulher do António, do nosso Tony, ou como é que era que nós dizíamos no último episódio, em que vocês gravaram também comigo? Namastó, exato. Para quem não viu o episódio 65 da primeira temporada, aqui em modo de brincadeira, mas agora voltando à seriedade do assunto, a Irina foi uma vencedora, se bem que, obviamente, neste caso, a morte, não sei se posso dizer, levou a melhor, porque também, lá está, o que é levar a melhor? Claro. E eu recordo-me, porque também trouxe o Rui, eu não sei se ele disse isto em plena gravação ou se foi nestas conversas, que volta e meia temos antes e pós o episódio, mas eu recordo-me dele dizer que efetivamente ela foi uma vencedora, porque ela agarrou mesmo a vida. Ela passou a viver cada dia como a oportunidade que é. E nós muitas vezes vivemos só mais um dia em peso e a arrastar-nos e não damos valor a esta grandiosidade que cada dia nos oferece e que é em si. Então ela agarrou o exercício físico, não deixou de fazer as suas metas em termos de corrida, a forma como abraçou o marido e o filho, como agarrou a vida. Portanto, aquilo que tu estás aqui a trazer também é mesmo muito bonito e acredito que merece esse sublinhar. Por muito que já a pessoa até, sim, já sei, ou será que sabe? Será que quando vive essa experiência, ou lá está, nem a vive, mas no seu dia-a-dia, será que agarra a vida dessa forma? Portanto, não é subtil, é mesmo... Pode ser profundo, se nós soubermos, ou ainda não, viver a vida dessa maneira. Portanto, há aqui um convite mais do que só vida ou morte e do que só vencer ou, entre aspas, supostamente perder. Sim, claro que sim. Eu, por acaso, hoje pus uma frase no Instagram que é talvez das minhas frases preferidas, que é Until death, it is all life. Muito que bom. É até à morte tudo é vida, e é essa um bocadinho a minha visão, até à morte nós temos muita coisa para fazer e temos que impregnar os nossos dias de vida, é o que eu acho, e isso pode ser, há alturas que pode ser um bocadinho mais desafiante, mas se há uma coisa que o cancro nos traz é esse acordar, se calhar a vida não é eterna. Muito bom. E é Lá isso está. mesmo. Ao menos, se puderem retirar tanta coisa, acredito que o episódio aqui trouxe, esta sem dúvida deve ficar. E mesmo para quem não vive, nem viveu, e se Deus quiser nunca viverá um processo em seu oncológico, ainda assim que agarrem a vida, não é? Exatamente. E queria só acrescentar, porque estavas aqui quando estavas a dizer até à morte tudo é vida, não abrindo aqui palco para discussão, porque podia ser discutível. Ainda assim, eu acredito que depois da morte, ainda assim tudo é vida. Ou seja, com isto o que eu quero dizer é, se os últimos tempos da nossa vida, por exemplo, em processo oncológico, forem realmente sofrimento, a querer-me agarrar à vida, em vez de agarrar-me às oportunidades de vê-la e vivê-la de outra maneira, eu vou me levar para o outro lado da morte com um sofrimento
e com essa sensação de perdi e com essa sensação de contrariedade, porque eu queria ter ficado ali onde não fiquei. Sim. Mas se eu me levar, lá está, agarrando cada dia, vivendo o melhor que eu posso, então, claro, pode haver uma tristeza porque deixei na terra pessoas que eu amo, que se calhar até ainda era cedo demais para partir, enfim, podemos trazer aqui certos parâmetros, mas ainda assim eu sei que nos últimos tempos todos eu dei o melhor, eu vivi no melhor e eu também impregnei-os com esse exemplo, talvez, sem metas aqui elevadas para nada, atenção, claro. mas nessa verdade, nessa experiência também, lá está, se tudo é uma experiência, então ainda assim o poder fazer a passagem sabendo que, ok, pronto, olha, eu fiz tudo o que pude e vivi. E tudo bem, então era para prosseguir para outra etapa. Exatamente. Portanto, também dizer só isto para que não seja, para que seja assim até enquanto há vida, mas se acreditarmos que também há vida depois, então como é que o nosso espírito parte? Desta vida mais terrena e começa uma outra etapa. Como é que inicia? E eu acho que nós dizemos e sabe-se que as pessoas morrem como vivem, mais ou menos, não é? O processo da morte é um bocadinho, acaba por ser um bocadinho semelhante ao processo da vida. E claro, nós não sabemos o que é que acontece depois, e queria só fazer aqui uma parte em relação à espiritualidade também, que eu acho que é uma coisa importante. Eu acho que nós somos dos poucos, somos talvez o único animal que tem a capacidade de imaginar ou sentir, ou o que quer que queiras usar, algo superior a nós. E se somos, para mim, as pessoas perguntam, mas eu não acredito, ou não sei se isso é verdade ou não, e eu digo, para mim é muito pouco importante se é verdade ou não. A questão é que nós temos essa capacidade de o sentir. E se temos, ela serve um propósito. E, portanto, para mim, ignorar a nossa dimensão espiritual é cortar uma parte de nós, artificialmente, que está lá, porque nós temos essa predisposição. Muito bom. Diana, estamos mesmo aqui já na reta final do nosso episódio, mas eu quero-te também cumprimentar por esta pegada pessoal, profissional e enquanto humana que és, porque cada vez mais acredito na importância, aliás sempre foi importante, mas cada vez mais esta importância de a própria classe médica também abraçar essa componente espiritual e empática, abrindo esses horizontes, por mais estudos que tenham feito, não deixarmos a outra dimensão perder-se, não é? E eu acho que elas não são incompatíveis. Exato. Essa é outra questão. Devem mesmo ser complementares, porque somos esse todo, acredito também. Exatamente. Claro que lá está. Podíamos entrar aqui, se calhar, em controvérsia com outras crenças. Claro. Mas é tudo uma questão de perspectiva e de abrir essa perspectiva. Exatamente. Acredito mesmo que sim. Por isso, obrigada. Só para terminarmos e para voltar ali, e como estávamos a dizer que mesmo em processo oncológico podemos e devemos agarrar a vida e trazer tanto que nos nutre para o nosso dia-a-dia, tu que fazes yoga especificamente para, neste caso, o contexto oncológico, o que é que poderias dizer como convite a alguém que esteja a viver esse processo e que possa eventualmente ao fazer as tuas aulas ou outras aulas, o que é que podes dizer a essas pessoas por experiência e por experiência enquanto professora nesse caso? Sim. O que eu experienciei e aquilo que eu vejo repetidamente é que quando as pessoas passam por um processo oncológico, frequentemente há um processo muito semelhante ao trauma, que há uma dissociação do corpo. O corpo para de ser um lugar seguro e as pessoas retiram-se e tudo o que é ligado ao corpo gera muita ansiedade. Então, eu acho que as aulas de yoga, e eu faço pelas minhas serem assim, é um convite a voltar para o nosso corpo, a sentirmos confortáveis e a começar a ouvir os sinais do corpo e a perceber também, não sei se a magia é a palavra certa, mas o facto do nosso corpo ser um lugar sagrado de todas estas células, todos estes órgãos que trabalham todos juntos, que nós não temos que coordenar estas funções, a maior parte das funções acontece sem nós fazermos nada. Então é o acordar para o milagre que é o corpo e para esta conexão com o corpo que muitas vezes é perdida muito antes do processo oncológico. Exato. Tão importante. Aliás, como já tanto vamos falando,
A grande maioria das doenças surge porque a pessoa, obviamente primeiro numa esfera possivelmente mais emocional, mental ou espiritual, mas porque a pessoa desconectou e não ouviu o que o corpo foi dizendo, não é? Sim. Eu acho que é sempre uma desconexão da natureza, ou da natureza do mundo natural à nossa volta, ou da natureza de nós mesmos. Ou possivelmente os dois. Sim. Não é? Olha, Diana, muita gratidão uma vez mais. Espero que tenhas gostado. Adorei a experiência, obrigada. Obrigada, força no caminho também, que este episódio possa chegar a muitas pessoas para continuar a despertarmos consciências e para que realmente as pessoas possam trazer um percurso com maior leveza, independentemente do processo que estão a viver, ou lá está, prevenindo. Sim. Quanto mais consciência formos recebendo e abrindo, vamos prevenindo também, porque a pegada vai sendo diferente, acredito eu. Sim, obrigada, Lisa, por me teres convidado e por teres aberto esta porta, porque sim, é a minha intenção que esta mensagem chegue a mais pessoas e, sei lá, é tão importante, e acredito que há muita gente que se sente muito sozinha no processo e que pode talvez beneficiar de uma abordagem diferente. Obrigada, Lisa. A ti que estás desse lado, espero que tenhas gostado. O convite é sempre esta reflexão, esta autoobservação, este religar a quem nós somos em termos de essência e em termos de corpo. Portanto, sejas uma pessoa individual, uma marca, ou mesmo, neste caso, individual, mas profissional de saúde, reflete sobre todas estas pequenas, grandes mensagens que aqui vão ficando e permite que a tua pegada possa cada vez mais trazer perspectivas diferentes, tanto para ti como para quem te rodeia. Da minha parte, um grande beijinho, cá te espero na próxima semana. E esta temporada tem o apoio da NutriBio.